Vamos lá então, eu sou o Dr. Li, sou médico e hoje a gente vai falar sobre micro-hábitos, como é que você cria, como é que você usa micro-hábitos, o que são micro-hábitos e como você vai transformar a sua produtividade exponencialmente usando o poder dos micro-hábitos. Eu vou começar te pedindo desculpas, na verdade, porque eu tô meio gripado, é por isso que eu tô com essa voz de ganso, tá? Mas vamos direto ao ponto, não quero que você perca tempo aqui, eu quero que você seja direto, né, aquilo que vai te servir. O que são micro-hábitos? Um monte de gente fala sobre micro-hábitos, que você tem que incluir na sua vida, que foi a chave para ser mais produtivo, porque virou uma palavra hypada, afinal de contas, agora a produtividade é um dos grandes nichos da internet, né? Junto com perder peso, junto com emagrecer, né? Junto com beleza, junto com autoajuda, produtividade virou um dos grandes nichos. E o que é? Né? Por definição, micro-hábitos não é você dormir de um lado do travesseiro e não do outro, você deixar um objeto em uma certa posição na sala, porque muitas vezes eu já vi falar isso, tá? Ou você escrever um bilhete em certo lugar para você se lembrar de tal coisa. Isso é um hábito, na verdade, eu diria que isso é um cacuete, é uma pequena coisa que você faz, mas que não muda nada, é um charmezinho seu. Isso não tem nada a ver. Micro-hábito é necessariamente uma pequena mudança que você implementa na sua rotina como a menor instância possível para que você possa executar uma tarefa longa e ter o mínimo de avanço possível diário. Vou trazer isso para a minha realidade de estudos primeiro, para trazer isso para o concreto, depois a gente transloca para outras áreas, como a gente sempre faz em todos os vídeos. Ok, eu preciso estudar cardiologia porque cai na prova de residência. Qual que é a menor instância possível de estudo de cardiologia que eu posso transformar em hábito para eu ter um mínimo de avanço possível no meu dia a dia? É estudar, né, 10 exercícios, por exemplo. Eu vou estudar 10. Não é muito, nem é pouco também, mas são 10 exercícios. Eu acho pouco, vai. Mas para todas as causas e efeitos serve. 10 exercícios, por quê? Porque vira um hábito. Todo dia eu estudo pelo menos 10 exercícios ali, eu reviso a matéria. É isso. Isso é um micro hábito. Por quê? Permite que ele seja executado rapidamente, permite que eu consiga manter ele ao longo do tempo. Quando ele é mantido ao longo do tempo, ele tem um mínimo avanço possível ao longo do tempo até uma meta maior, que é esgotar o assunto de cardiologia para residência médica. Isso serve para vestibular, para concurso público também. O que seria um micro hábito? Um micro hábito, tá? Para você perder peso, né? Já que a gente está falando de nicho, você sabe que esse é um assunto que eu gosto muito de exercício físico. O que seria um micro hábito? Não é você, eu vou fazer 10 polichinelos, né? Pode parecer que é, mas não é. É você conseguir implementar qualquer menor coisa possível para você começar a perder peso. O que seria um micro hábito? É encher, por exemplo, a garrafa todo dia de manhã, a certa hora do dia. Você faz aquilo, é um pequeno avanço, porque aquilo vai te forçar a beber água, tá? Parece bobo, mas é importante. As pessoas simplesmente não bebem água porque elas não têm uma garrafa d'água. E todo mundo que já comprou uma garrafinha de água pode confirmar o que eu estou dizendo. Você comprou e aí você começou a usar e você nunca percebeu quanto aquilo te fazia falta. Mas é um pequeno hábito que você criou. Você vai usar aquilo para ter um pequeno avanço na sua meta de perder peso, porque você bebe água, é importante você se hidratar, aumenta a sua sensação de plenitude, você come menos, e assim por diante. Fora todas as questões de manter o seu corpo um pouco mais livre de metabólitos. Como isso se transloca para outras vidas? O que seria um micro hábito de você aprender a ler inglês, aprender a escrever inglês? É você tentar um pequeno diálogo todo dia. É você tentar uma pequena página de livro todo dia que você não conhece. É a menor instância possível de qualquer ato, qualquer execução de projeto que você pode ter ao longo do tempo para ter o mínimo benefício possível, mas para que ele possa ser mantido. Por isso é um hábito. E por que as pessoas não implementam isso? Por que as pessoas não implementam? Porque elas não conseguem ver essa definição. Elas geralmente acabam escolhendo um micro hábito, né, que não tem nada a ver com aquilo que você precisa fazer de verdade, porque as pessoas acham que o hábito é para ser uma coisa inócua e não é para ser uma atitude verdadeira incorporada no seu dia a dia para que você possa ter um progresso. Isso é um hábito. Hábito é uma coisa que você faz todo dia com alguma meta. Porque senão não é um hábito, é só uma idiosincrasia. É uma coisa que não serve para nada, é uma particularidade sua. Isso é uma idiosincrasia, tá? É uma particularidade sua, é algo específico seu, mas que não tem uma utilidade específica, né? Não é um hábito. Eu tenho o hábito de, eu tenho o hábito de acordar cedo e tomar café. Por que eu faço isso? Porque me serve acordar, né, já com o café e começar a trabalhar às 5h30 da manhã. É o que eu faço. É o meu hábito. Me serve para começar a acordar e trabalhar. Agora,
se eu gosto de entrar de um lado da cama, não do outro, aí não é um hábito. Aí é uma particularidade minha, uma idiosincrasia minha. É um costume meu, uma mania, né? E como é que você capitaliza em cima disso? Você tem que... E essa é a parte difícil, sinceramente, é você conseguir entender certinho qual que é o micro-hábito que pode ser útil para você. Porque não adianta também você falar assim que o micro-hábito é você estudar 30 questões e, porra, é inviável você estudar 30 questões. Meu micro-hábito é ler 50 páginas de um livro todo dia. Só que aí você não tem tempo, porque você vai no trabalho e você leva 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Você tá no metrô, você tá fudido, né? Seu trabalho são 9 horas de trabalho por dia, ou 10 com 2 horas de folga, enfim. E aí, em que momento que você vai ler o livro, aí você chega no final, não executa e você fala assim, eu não consigo criar um hábito. Claro, né, caralho? Você conseguiu fazer a instância mais difícil, né, para você, aliás, você colocou como instância a coisa mais difícil de fazer para você, e aí não surpreende ninguém, você não criou hábito, porque você criou uma coisa difícil. Qual que é a chave de você criar um micro hábito, então? É você ter a humildade de reconhecer que você precisa fazer pouco, e que você pode fazer pouco também. Essa é a grande graça, né? É você quem define quais são os seus micro-hábitos, né? E você que vai definir também quanto tempo você leva, né? Tem um jeito certo de você pensar em quanto tempo você vai levar para executar uma tarefa. Tem um jeito certo de você pensar como você vai começar a executar essa tarefa, né? Aliás, tudo isso eu falo num workshop que eu chamo de Mente Blindada, onde eu te ensino a você criar um ambiente, você criar uma rotina onde você começa a executar de maneira concentrada e não se perde em distração e você não procrastina mais. Eu ensino um passo a passo, eu ensino as faces biológicas de como você induzir esse estado e por que você consegue induzir esse estado, né? E o link está aqui na descrição se você tiver interesse, né? Quando você consegue atingir esse estado, você percebe que você não precisa tanto quanto você imagina, né? E aí vem o outro exercício, né, que eu acho provavelmente a parte mais importante disso aqui, por isso presta atenção. Você precisa de menos do que você imagina para chegar onde você quer. Você acha que você precisa fazer um puta de um esforço para, sei lá, conseguir passar numa prova, né? Eu tenho sempre recorrente a estudos. Mas vamos pegar um canal aqui, o meu canal. Você acha que eu gasto quanto tempo por dia criando, editando vídeo, né? Eu gasto no máximo umas 2, 3 horas. E eu começo fazendo isso cedo, que é o horário que dá pra mim. Mas assim, nem de longe é uma puta de uma produção, fazer um monte de coisa como vocês imaginam que é. A parte mais difícil é executar. Qual que é o micro hábito que eu criei para eu conseguir fazer isso? Eu conto aqui pra vocês, não tem problema. Eu deixo os tripés em um lugar e aí eu gravo exatamente na mesma hora, todo dia, sempre fazendo a mesma coisa. Porque eu sei que eu vou ter pouco tempo para gravar, eu vou ter pouco tempo para executar aquilo, né? É factível fazer dentro do meu espaço de tempo, gravar 15, 20 minutinhos ali, editar depois, subir, né? Conseguir organizar no canal. É uma coisa que eu consigo manter ao longo do tempo. Agora, se eu inventar, de repente, tem que fazer uma puta produção, tem que ter um puta microfone, não sei o que lá, aí a coisa não sai. Por quê? Porque demora muito. E aí, se demora muito para executar uma tarefa, começa a encavalar com outras coisas, é cansativo, você começa a ter aquilo que eu chamo de atrito cognitivo. O que é o atrito cognitivo? O que é atrito cognitivo? Né? Atrito cognitivo é tudo aquilo que vai requerer que você pense demais para fazer. E quando você pensa demais, você não faz. Quer um outro exemplo? Ir para academia. Eu ia na academia, agora eu não estou indo porque eu não estou conseguindo ter tempo. Afinal de contas, ou estou gravando vídeo, ou estou estudando e tal, né? Mas eu ia para academia sempre 5h30 da manhã. Eu chegava com a academia, abria 6 horas. Eu que abria a academia junto. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho força de vontade. Olha só, você precisa ter essa humildade, cara. Você precisa ter essa humildade. Eu reconheço que eu não tenho força de vontade para ir depois. Tanto é que eu não estou indo agora. Eu estou contando para vocês, não estou mentindo. Eu não estou indo na academia. Eu não tenho força de vontade. Quando que eu vou criar o hábito de ir na academia? Quando que eu vou criar o micro hábito de ir na academia, né? De manhã, que é o horário que não dá tempo de eu fazer outra coisa, não dá tempo de eu pensar, eu vou, né? E aí o micro hábito para tornar isso viável, eu reduzo o atrito cognitivo fazendo o quê? Na noite anterior, eu preparo a mala e eu deixo ela na porta, do lado da porta. Por quê? Se eu tiver que acordar no dia seguinte, pensar, preciso arrumar a mala, cara. Onde é que estão as roupas? Sei que abrir a gaveta, vai acordar minha esposa, aí fudeu. Aí eu não vou. Porque aí até começar a organizar tudo, tem que tomar um shake de whey, cara, eu não vou, fudeu, porque aí já trabalho demais. Eu tô deixando tudo liso pra eu acordar, pegar a mala e sair.
De manhã, não dá tempo de pensar. Entendeu? Isso é um micro hábito. Não você virar de um lado, virar do outro, deixar a coisa assim, deixar assada. É você pensar em qual é a menor instância que permite que eu possa ter avanço no meu objetivo. Qual que é a instância em que eu estou reduzindo o atrito cognitivo para ter maior chance de executar a menor atitude possível para alcançar o meu objetivo. Isso é o micro hábito. Por que a maioria das pessoas não consegue fazer? Porque elas não pensam no que é o menor, né, a menor instância possível de uma atitude que você pode tomar para chegar onde você quer chegar. Vocês acham que vocês precisam fazer grandes atitudes, né? Vocês veem filmes, leem livros e vocês acham assim que tudo de repente, né, é uma resolução divina, né? O Deus ex machina, né? A resolução divina no final da peça que faz todas as coisas se encaixarem. Não é verdade. Você faz tudo um pouquinho, todo dia, sempre na menor instância possível. Por quê? Porque você é uma pessoa fodida, né? Como eu, que às vezes falta, né, força de vontade para executar uma tarefa, você está cansado, você está com raiva, você está puto porque não te pagaram no trabalho ainda, porque está atrasado ou, sei lá, bateram no seu carro enquanto você estava estacionando, não sei. Mas você é uma pessoa falha e a sua força de vontade vai falhar, a sua disciplina vai falhar. Ninguém é 100% disciplinado, 100% disciplinado não existe. Portanto, você tem que tornar uma coisa muito mais forte do que a sua disciplina. Porque a disciplina, querendo ou não, ela carrega em si aquela, como posso dizer? Carrega em si uma certa noção de você ter que enforçar alguma coisa, né? Fazer uma coisa à força. Quer dizer, até por definição, a disciplina é você fazer alguma coisa a despeito de, é você fazer uma coisa apesar de você sentir de algum jeito. Você precisa ser mais forte do que isso. Precisa ser alguma coisa que gasta menos energia. Que na hora que o seu cérebro for fazer uma sinapse, ele não vai fazer um caminho longo demais não, porque o seu cérebro é preguiçoso. Seu cérebro tem que fazer uma sinapse curta e rápida, né? E como que você faz isso? Com o hábito, quer dizer, você não pensa. Tem que ser um reflexo, praticamente. Você sabia que, olha só que coisa louca, né? Você sabia que os tenistas, por exemplo, eles treinam tanto que não é que os olhos conseguem acompanhar a velocidade da bola, porque eles não conseguem. A bola vai mais rápido do que a capacidade de processamento visual, né? Por causa da rapidez da bola, vai mais rápido do que a sua capacidade de processamento. O tenista, ele treina tanto os reflexos dele, que ele consegue, né? Os estudos apontam que um tenista, ele consegue prever aonde a bola vai, olhando para a forma do corpo de outro tenista, para conseguir rebater. Então, você vê como o treino, ele cria um reflexo. É isso que você vai fazer. Você não pode dar tempo de você parar para pensar o que vai acontecer naquele momento, naquele dia, quando você precisa executar. Tem que ser sem pensar, você tem que prever o que vai acontecer e fazer a coisa por impulso. Ser tão fácil quanto um reflexo. Eu falo disso e de outras coisas do workshop. De novo, fica aqui meu convite, clica aqui embaixo no link da descrição do vídeo, né, e conheça o workshop, para você se aprofundar, para você conhecer mais do meu trabalho, conhecer mais do conteúdo que eu posto aqui. Mas mais importante, eu quero que você termine esse vídeo pensando nisso. Qual que é a menor instância daquilo que você pode fazer que vai te levar ao seu objetivo. Seja humilde, escolha uma coisa pequena e só repita ela todo santo dia, sem falha. Como que você vai fazer isso? Tendo noção de quanto tempo leva, como que você vai encerrar, como que você vai começar, mas seja uma coisa pequena. É mais importante ser uma coisa pequena, mas que continua todo dia, do que você achar que precisa de uma grande atitude para mudar a sua vida, porque a verdade é que não precisa. Você só precisa estar presente todo dia. A gente se vê na próxima. Tchau.